Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais esse momento de podermos compartilhar mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, viva e eficaz palavra. E hoje, queridos, nós vamos falar de algo nada fácil de se colocar em prática, né? Algo que eu creio que muitos de nós, ou todos nós, já passamos, né? E que é muito difícil controlar, né? A ira, controlar a raiva, o sangue ferve e nós temos vontade, né, de falar. É difícil controlar, queridos, quando nós passamos por momentos de afronta, de calúnia, de injustiça, de ingratidão, de grosseria, né? Quando nós já estendemos a mão para aquela pessoa, para a pessoa, e a pessoa age com ingratidão, e não só com ingratidão, mas com insultos, né? Com grosseria, com calúnias, e é muito difícil segurarmos a ira neste momento, somente tendo muito Deus no coração, que nós conseguimos respirar, cheirar a florzinha, soprar a velhinha, né? Como diz o meu esposo, ele fala: cheira a florzinha, sopra a velhinha. E é difícil, queridos, cheirar a florzinha, soprar a velhinha no momento que o sangue está ali fervendo. Mas é o melhor a se fazer, porque a ira, né, provoca muitas situações, às vezes situações irreversíveis, né, de comportamentos que podemos ter e que não tem volta, né? Nós devemos respirar, parar, pensar, né? Como o devocional de anteontem estava dizendo, com o título, né? A palavra-chave ali era impulsividade, né? E nós não podemos ser impulsivos, queridos. Muitas vezes a situação nos chama ali, né? Tipo, nos deixa mesmo irado, revoltado, mas a gente não pode ter esse comportamento. A palavra do Senhor aqui em Salmo 37:8 diz assim: evite a ira e rejeite a fúria, não se aborreça, isso só leva ao mal. Esse versículo nos aconselha a deixar a ira, deixar de lado a raiva, a vontade de fazer justiça com nossas próprias mãos, pois a raiva gera consequências negativas. E o versículo nos alerta que aborrecer-se traz prejuízo, né? Sendo o caminho que leva ao mal, à enfermidade física, mental, né? Que não resolve o problema e ainda piora muito, né? Rouba a nossa comunhão com Deus, adoece o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Então, a ira, a raiva nunca faz bem, né? Nunca vai nos trazer boas consequências, mas consequências ruins, né? Consequências até mesmo de enfermidade para o nosso corpo. E quando nós iramos, né, nós guardamos ressentimentos, mágoas, nós puxamos para nós coisas ruins, enfermidades físicas, mentais, espirituais, enfim. A leitura de hoje diz assim, que há dias em que a gente acorda bem, outros nem tanto, e basta alguém falar uma coisa errada, fazer um comentário atravessado ou agir com indiferença, e pronto, o sangue ferve, o coração se arma, a vontade de pagar com a mesma moeda e fazer justiça com as próprias mãos, bem, mas não é a vontade de Deus. Aqui, queridos, o nosso título de hoje é Respire Fundo.
cheira a florzinha, sopra a velhinha. E a frase do dia é: às vezes na vida vai ser preciso abrir o caminho para o recomeço. E abrir o caminho para o recomeço significa abandonar a fúria, abrir mão de ressentimentos, vingança, de tentar controlar situações injustas, pois carregar esses sentimentos bloqueia a possibilidade de algo novo e melhor. E o melhor a se fazer é livrar-se da fúria, né? Se desarmar, que o seu caminho seja o caminho de confiar, entregar e descansar, que o Senhor fará o melhor, né? Que o Senhor fará a justiça por nós, né? Que o Senhor é que vai realmente nos justificar. Tentar fazer justiça com nossas próprias mãos só vai piorar a situação. E a nossa palavra-chave de hoje é calma, muita calma nessa alma. Nós precisamos ter, queridos, muita calma em nossa alma para conseguirmos lidar com tantas situações nessa vida que vem para cima da gente, né? Como eu sempre digo, eu ouvi um pastor dizer que a paz a gente procura como se fosse uma agulha no palheiro. E procura, e procura, e procura, e não é fácil, né? Encontrar uma agulha no palheiro. Mas a confusão vem para cima da gente sem a gente procurar. Né? Quando você menos espera, você é afrontado, você é caluniado, você sofre grosserias, insultos. Né? E esse salmo aqui, o Salmos 37:8, está dizendo para evitar a ira, rejeitar a fúria, não se aborrecer. Né? E Davi estava passando ali por um momento de afronta, de aborrecimento, né? Onde ele tinha estendido a mão, protegido Nabal, né? E todos os seus homens. E quando Davi precisou, né, de algo, e com muita educação pediu a Nabal suprimento ali para o seu exército, aquele mesmo exército que havia protegido, né, os homens de Nabal, estava precisando de suprimento, e Nabal tinha suprimento à vontade para ceder, né, para dar a Davi os seus homens. Mas ele foi grosseiro, ele insultou, ele foi ingrato, e Davi cresceu aquela fúria, aquela ira, e ele quis, né, fazer justiça com as próprias mãos. Mas ali no meio daquela confusão toda, existia uma pessoa para pacificar toda aquela confusão. Né? Abigail foi sábia e ela levou o suprimento a Davi, apaziguou a situação, e Davi depois reconheceu que bênção que ele não, né, foi para cima de Nabal com toda aquela fúria, querendo tirar a vida de Nabal. Né? Que bom que Deus preparou ali Abigail, aquela pacificadora, para pacificar aquele momento tenso, né? E quão maravilhoso é, queridos, quando nós somos pacificadores, né? Quando nós não colocamos mais lenha nas fogueiras, mas quando nós tentamos resolver da melhor maneira, né? Acalmar a pessoa que está nervosa, né? Para poder se resolver aquela situação sem causar maiores danos, maiores problemas. E a leitura continua dizendo assim: Davi sabia muito bem, né, que isso significava, como vemos em 1 Samuel 25. Quando ele foi ofendido por Nabal, Davi partiu em direção ao confronto, com a espada em punho e a fúria no coração. Ele estava decidido e certamente pensava: esse homem vai pagar pelo que fez. Mas no meio do caminho, Deus colocou alguém com mansidão suficiente para frear uma guerra antes mesmo dela começar, uma mulher chamada Abigail. Então, Abigail, com toda a mansidão, colocou freio naquela confusão, né? E ela não gritou cheia de razão, nem tentou vencer com argumentos, mas levou graça, curvou-se diante de Davi e, colocando-se à frente de seu marido Nabal, assumiu uma culpa que não era dela, escolhendo desarmar
com sabedoria o que estava prestes a incendiar. O que acontece depois é lindo. Davi ouve reflete e reconhece que se não fosse por ela, essa mulher teria cometido um erro que o marcaria para sempre, porque quando o coração se enche de amargura, perdemos o rumo. E um apontamento importante que Davi teve, a capacidade de ouvi-la. Nós precisamos, queridos, estar sempre prontos a ouvir, tardios em falar, como estava dizendo no outro devocional. Nós precisamos ter a capacidade de ouvir conselhos, de ouvir aquela pessoa que está tentando apaziguar, é para o nosso bem. Vai ser melhor entregar nas mãos do Senhor, descansar e deixar que o Senhor nos justifique, que o Senhor fale por nós, E como é importante parar e ouvir a voz de Deus e de pessoas que Ele envia em meio aos nossos conflitos internos. Talvez você esteja a passos de dizer ou fazer algo que aos seus olhos parece ser certo e justo, mas que no fundo é só a dor falando mais alto. Convido você a meditar na palavra de hoje e compreender que você não está lendo este texto por acaso. Então, queridos, não é por acaso que o Senhor nos envia as mensagens devocionais. Nós temos que nos despedir de nós mesmos, tirar toda a ira, toda a mágoa, todo o ressentimento do nosso coração, toda a vontade de agir com nossas próprias mãos, todo o desejo de vingança, que seja repreendido em nome de Jesus, que nós possamos ter o nosso sentimento renovado, e possamos ter o sentimento de amor, de paz, tranquilidade, mansidão, em nome de Jesus. E essa palavra-chave, calma, ela nos faz, lendo aqui a palavra de Provérbios 14, 29 e 30, diz assim, que o homem paciente tem muita sabedoria, enquanto o impaciente mostra a sua loucura. O ânimo sereno é vida para o corpo, mas a impaciência, o nervosismo, a ira traz enfermidade. Então, a paz, a paciência traz sabedoria e saúde para o corpo. E a ira, a raiva traz tolice, A pessoa ali é insensata, a pessoa faz besteira, a pessoa sai sem rumo, sem pensar e causa problemas seríssimos e adoece até mesmo o seu corpo. E esse texto exalta o autocontrole e a serenidade como virtudes que trazem saúde física e emocional, contrastando com a insensatez e a raiva e do perigo da inveja. Isaías 30:15 diz que Deus nos dá no sossego a tranquilidade e na confiança está a nossa força. Deus nos convida ao repouso, à quietude, apontando a rebeldia e a autoconfiança humana como uma fraqueza, como uma rejeição da proteção divina. Está dizendo Isaías 30:15 que no sossego, na confiança estará a nossa força. No sossego, na confiança estará a nossa força. A proteção do Senhor está, queridos. Quando nós sossegamos e descansamos e entregamos tudo nas mãos dele. E vamos orar, o tempo já se avançou demais. E vamos fazer uma oração que o Espírito Santo possa falar melhor em nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Senhor, reconhecemos, Jesus, nesta madrugada, que às vezes a vida nos pressiona a agir, Pai, com ira, com vingança, e é grande
a vontade, Senhor, de agirmos com nossas próprias mãos, mas a Tua palavra nos convida a parar, a respirar, a ser melhor a cada dia, melhorar o nosso comportamento, nossas atitudes. Pai amado, te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Pai, tira toda a ira do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar o furor. Pai querido, pois isso nos faz mal, e que nós possamos depositar a nossa confiança em Ti e lançar fora toda ansiedade, Pai. Senhor, entregamos o nosso caminho a Ti, confiamos no Teu agir, escolhemos, Senhor Deus, perdoar a quem nos feriu e nos livrar, Senhor, de todo o ressentimento. Pois, Pai querido, traga, Deus, muita calma à nossa alma, que possamos buscar em Ti, a Ti, Jesus, em meio ao caos. Perguntar sempre o que o Senhor faria nessa situação, Pai, e agir com muita paz e tranquilidade. Aprender, Senhor Jesus, contigo, ó Pai, que é manso, que é humilde. Deus amado, no devocional anterior, o Senhor nos falou sobre impulsividade, Pai. Sobre, Senhor Jesus, que a ira nos leva à ruína. E a Tua palavra nos diz em Mateus 16, 18, que a soberba precede a queda e a altivez de espírito a ruína. Pai querido, nós queremos, Deus, estar com o nosso coração alinhado ao Seu coração. Nós queremos, Senhor Jesus, nos encher da Tua presença, nos encher da Tua paz. Nós queremos, Senhor Jesus, aprender a respirar fundo, a não agirmos com nossa própria mão, Pai, a não fazermos as nossas próprias vontades, a não agirmos com impulsividade, Pai, mas nós queremos, Senhor, entregar todas as coisas a Ti, entregar a nossa vida, Senhor, e que possamos receber mais e mais de Ti, mais, Senhor, da Tua paz, mais do Teu amor, mais do domínio próprio, Jesus. Ah, querido Deus, ensina-nos a cada dia, Senhor, a ser melhor. Ensina-nos, Senhor Jesus, a fazer o que o Senhor faria, Pai, em situações de insultos, em situações, Senhor Jesus, de agressividade, de ingratidão. O Senhor sempre nos provou e nos mostrou que o melhor caminho é o caminho do perdão, é o caminho da paz, é o caminho da paciência. Deus, que nós possamos ser verdadeiramente cópias do Senhor aqui nessa terra, Pai. Sermos reconhecidos como Seus discípulos por onde passarmos, por onde andarmos, Jesus. Exalar o Teu perfume, Senhor. Ser luz do mundo, sal da terra. Que todas as coisas sejam para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, Senhor. Ensina-nos, Deus, a ser melhor a cada dia. Em nome de Jesus. Abençoa cada amado, Senhor. A cada querido, Senhor Jesus. Onde houver dificuldade em se controlar, que o Senhor possa levar ao autocontrole. Que o Senhor possa levar, Senhor, a paciência, o domínio próprio e a mansidão. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo a cada amado. Pelo poder que há no Teu santo nome, Jesus. Abençoo. E declaro, Senhor, a Tua paz, que é a paz que excede todo o entendimento. Seja, Senhor Jesus, o domínio na vida de todos os queridos que me ouvem neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em seus corações, que vocês possam realmente cheirar a vasinha, soprar a velhinha, relaxar, descansar, confiar, entregar todas as coisas ao Senhor em nome de Jesus. Não haja por impulso, não haja com suas próprias mãos, mas entregue todas as coisas nas mãos do Criador, nas mãos do nosso Senhor, nas mãos de quem sabe resolver da melhor maneira. Em nome de Jesus, grande beijo no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações.
Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor Jesus.